Quer saber como reduzir o custo da sua obra? Acompanhe aqui nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos principais fundamentos para que você possa utilizar isso, consiga alcançar esse objetivo através do Lean. Vamos começar a falar de ferramentas e nós vamos falar sobre a base do Lean Construction. O que você precisa para começar a implantar ele no seu negócio, na sua empresa, na sua obra, no seu projeto, até na sua vida, se você quiser. E todos nós sabemos que o nosso objetivo, principalmente num projeto, é gerenciar as nossas atividades. E para que nós possamos gerenciar as nossas atividades, nós temos que coletar as informações, nós temos que ter dados, nós temos que ter indicadores, nós precisamos controlar os custos, nós precisamos avaliar quais são as informações que nós precisamos reverter. Então tudo isso são dados que nós precisamos dentro de um projeto, dentro de um negócio e até na nossa vida. Nós precisamos saber quanto que nós estamos gastando no supermercado, qual que é o custo da nossa energia, qual que é o consumo de água que nós temos. Então tudo isso faz parte da nossa vida. E então nós levamos isso está dentro dos negócios também, está dentro da construção com certeza. Tá? E dentro da base, vamos dizer assim, a fundação do Lean Construction, do Lean Production e do Obra Enxuta, essa base ela é fundamentada de algumas ferramentas. Tá? E essas ferramentas, elas são o quê? A gente vai começar hoje a falar do trabalho padronizado. Nós vamos ter o 5S, nós vamos ter o Jidoka, nós vamos ter o TPM, nós vamos ter o Eijuka e o Kanban. Essas ferramentas são base para você ter sucesso na implantação de sua técnica de Lean Construction ou Lean Production no seu negócio. E essas técnicas, o que ela contribui? Ela contribui para que você consiga cumprir prazos, que você consiga controlar os custos, você consiga garantir a qualidade, você consiga atingir o seu objetivo do seu planejamento e você consiga ter uma produtividade eficiente e a sua produção seja satisfatória. Você também consegue controlar os custos, você consegue avaliar os seus suprimentos e você também acaba que por formar indicadores que vão te dar resultados e vão te dar, vamos dizer, valores para próximas obras, próximos projetos ou seu próximo mês, o seu orçamento, como que ele vai estar. Então assim, hoje nós vamos falar sobre o trabalho padronizado e o que você precisa para você padronizar, o que é essencial, por que ele é importante. Em grandes partes das construtoras em que eu já atuei como consultor, que eu já prestei serviço até comigo mesmo nas minhas obras, eu tinha problemas de padronização do serviço. E essa padronização ela gera um problema muito grande, que é o quê? É um problema na qualidade e um problema no custo. Então essa falta de padronização ainda é muito grande, é um problema muito recorrente no Brasil. Então assim, nós precisamos implementar ferramentas que consiga padronizar as atividades para que nós conseguimos absorver aquele custo real, ter capacidade de calcular e avaliar quanto que me custou aquela atividade. E somente através da padronização que nós vamos conseguir alcançar esses objetivos. E como que você começa a fazer, qual que é a função desse trabalho padronizado, como que você inicia ele? Primeira parte que você tem que fazer é um estudo da sequência dos serviços. Como que o trabalho ele é desenvolvido? Quais são os passos que você tem que dar para que você consiga executar uma atividade? No caso de uma construção civil, que é o nosso principal foco aqui, por exemplo, o que eu preciso para fazer um reboco de uma parede? Eu preciso de uma colher, eu preciso de uma masseira, eu preciso de um prumo, eu preciso colocar talisca. Quais são os passos? O que você precisa? Quais são os passos? Isso tem que ser medido. O balanceamento das equipes também. Você precisa avaliar qual que é a distribuição da sua equipe. Como que você vai distribuir isso daí? Quantas pessoas você precisa para executar 1 metro quadrado de alvenaria, assentar um vaso, colocar uma porta? Quantas pessoas você precisa para fazer isso? Você precisa avaliar as suas equipes. E você precisa avaliar isso também de forma muito importante, que seja um fluxo contínuo, que essa atividade não pare. Porque toda vez que você para uma atividade, você interrompe o fluxo dela, você gera uma barreira, uma restrição na sua obra. E uma restrição nunca é interessante em uma obra ou numa atividade qualquer que seja.
E com esse fluxo contínuo, a gente visa evitar interrupções, seja por falta de material, seja por uma interferência, por um projeto, ou por uma coisa que nós não estávamos prevendo. Nós temos que avaliar essa atividade antes de executar, para que nós conseguimos evitar essas interrupções. Dessa forma, nós conseguimos também maximizar a produtividade, que é um item essencial para a concorrência hoje que nós temos aí no mercado, é maximizar a produtividade. Otimizar o que você tem em canteiro, o que você tem disponível de ferramenta, mão de obra, e você consiga executar no menor tempo possível. Essa é alguma das funções que você tem para maximizar a sua produtividade. E outra, como consequência, nós vamos ter a redução de variabilidade no processo. Essa redução é o que eu citei no início, que é muito importante para que nós conseguimos ter uma qualidade e nós conseguimos apropriar os nossos custos de forma correta, tá? Como eu posso fazer para ter uma atividade padronizada? Primeiro passo, você precisa descrever as atividades, descrever os passos, igual eu falei. Você precisa calcular quais são os recursos mínimos que você precisa, qual que é o tamanho do lote do processo, qual que é o tempo necessário e quais são as condições necessárias da área que você vai executar aquela atividade. Você precisa saber como que está a disponibilidade para colocar material em um lugar, ferramenta em outro, como que o pessoal vai trabalhar ali. Tudo isso você tem que avaliar, tem que ter capacidade de avaliação, para que você consiga distribuir essa atividade no canteiro de obra, tá? O que nós temos de vantagem quando nós temos essas informações? O que nós vamos conseguir com todos esses dados que eu passei para vocês agora? Nós vamos ter o Takt Time. Takt Time é o tempo de execução das atividades. E com esse Takt Time a gente consegue fazer uma apropriação dos indicadores da produção. Isso é muito importante para qualquer construtora, para qualquer negócio. Você precisa ter indicadores que apontem os seus custos de execução em determinado X tempo. Você tem a sequência do trabalho, isso é importantíssimo para que você possa repassar isso para outras equipes, para outras obras, para outras situações, e às vezes em situações que nós temos obras de arte diferentes, nós conseguimos replicar atividades que são semelhantes dentro dela, nós conseguimos reduzir a variabilidade dentro dessas obras também. E nós conseguimos também definir um estoque padrão. Geralmente esse estoque padrão vai entrar, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre Just in Time. E o nosso estoque padrão nesse item também vai ser essencial, porque nós precisamos saber quanto que nós precisamos no mínimo da quantidade de material, de ferramenta, de pessoal para conseguirmos fazer aquela atividade, tá? Agora sim, tudo isso é muito importante, é muito interessante, é essencial para que você consiga padronizar tudo isso que eu acabei de falar, mas se você não se atentar também na fase de implementação e de avaliação, todo o seu levantamento, toda a sua avaliação de Takt Time, toda a sua sequência de trabalho, todo o seu estoque padrão, é tudo jogado por água abaixo, vai tudo por água abaixo. Então na implementação você precisa fazer treinamento, você precisa gerar documentos de treinamento, você precisa mostrar isso, você precisa replicar isso e a sua equipe precisa estar enganjada com isso. Isso é essencial para que você tenha sucesso na sua implementação de padronização. E você também precisa fazer a avaliação de tudo que foi implementado. Se você não tiver indicadores que consigam te apresentar resultados daquilo que você colocou em prática, daquilo que você explicou para a sua equipe, infelizmente você não vai ter como avaliar se a ferramenta foi eficiente ou não. E além dos indicadores de implementação, você tem que ter os indicadores também de avaliação das atividades, da forma que está sendo executada. Isso é muito importante, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo dessa sessão da base do Lean Construction, tá? Daqui a pouco nós vamos ter mais. E então aguarde aí pro próximo. Quem gostou, dá um ok aí, dá um joinha pra nós, tá? Até a próxima, pessoal. Valeu!